Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 João 5, versículo 4. Primeira carta de João é antes de Apocalipse, não é o Evangelho de João. É a primeira carta de João. Então, você abre em Apocalipse, volta algumas páginas e você já vai encontrar. Primeira carta de João, capítulo 5. Vamos ler o 3 e o 4, por favor. Glória a Deus. Isso, versículo 3 e 4. Amém? Quem achou diz glória a Deus? Diz assim: porque este é o amor de... Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Senhor, em nome de Jesus, reunidos estamos aqui em Teu nome, e eu sei que aonde o Senhor está, aonde a Sua glória se manifesta, Senhor, coisas sobrenaturais acontecem. Eu sei que o Senhor está aqui, tocando, abençoando, ouvindo o clamor, as orações que são feitas neste lugar. O céu se abre, ó Deus, e respostas vêm, milagres acontecem. E neste momento nós abrimos o nosso coração e pedimos o milagre da revelação da Tua palavra sobre nossas vidas, ó Deus, para nos exortar, para nos instruir, para nos direcionar, ó Pai. Precisamos da Tua palavra. Nos dirija por ela, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Que culto maravilhoso. A presença de Deus está neste lugar. Graças a Deus. O nosso Deus é poderoso, é tremendo. Amém. Ele estava te vendo, Ele estava ouvindo o teu clamor, a tua oração. Ele estava em todos os momentos que você fala com Ele, Ele tem te visto. Você crê? Você crê que o Senhor já te ouviu na segunda, na terça, na quarta? O Senhor ouviu a tua oração, o teu clamor, a tua adoração. Se você assim lembrou de adorar ao Senhor, eu sei que Ele recebeu. Aleluia. Deus é tão poderoso, Ele está em tantos detalhes conosco, que eu me lembro. Hoje a irmã Clarice não veio, mas teve um dia que ela estava penteando os cabelos antes de sair de casa, e ela começou a notar o cabelo ralinho, caindo um pouco de cabelo, e ela disse que no espelho ali, penteando seus cabelos, ela falando com o Senhor: ai meu Deus, o cabelo está caindo, deixa eu ficar careca não, Senhor, ai eu não quero ficar careca. E ali, conversando com Jesus na frente do espelho do banheiro, e veio para o culto, e eu não sabia de nada, e aqui pregando, eu contei, usei como exemplo exatamente isso. A pessoa mudar, a pessoa às vezes acontecer alguma coisa que ela não quer, que ela não espera. E dei o exemplo de uma pessoa que perdeu os cabelos. Dei o exemplo de uma pessoa que teve alopecia e ficou careca. E por um tempo ela tentou esconder, ela colocou peruca, ela colocou algumas coisas. E ela tinha vergonha, porque ela prega a palavra, e com vergonha de não ter cabelo. Até que um dia Deus falou com ela. Deus curou essa baixa estima, né? Dela de, nossa, estou horrorosa por estar sem cabelo. E ela se sentiu livre, curada, ela arrancou a peruca e passou a pregar careca. E então eu contei exatamente esse testemunho. E acabou o culto, ela veio falar comigo, ela falou: pastora, Deus falou tanto comigo hoje, porque eu estava lá, falando: ai, não me deixe. Ah, Deus é poderoso, pastora, vamos servir a Deus com cabelo, sem cabelo, aleluia, e Deus é maravilhoso, e ela não está careca, glória a Deus, é linda, amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente vê o tanto que Deus vê os detalhes, o tanto que Deus está ouvindo quando você fala, o tanto que Deus está com os ouvidos abertos à tua oração, à tua intercessão, ao teu choro, o teu clamor ao Senhor. Você pode ter essa certeza, amém, queridos? Nesta palavra, irmãos, o apóstolo João está dizendo assim, olha, profeta conhecido como profeta do amor, né, irmãos? Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Como é maravilhoso servir ao Senhor Jesus. Você tem prazer em servir ao Senhor Jesus? Você tem prazer em cumprir os mandamentos do Senhor? Irmãos, é tão maravilhoso quando isso para nós não é uma obrigação, quando isso para nós não é algum tipo de sacrifício tão duro, tão difícil. Oh! Não, quando nós fazemos isso porque amamos o Senhor Jesus. Amém? Jesus estava, numa certa ocasião, dando uma palavra bem dura aos seus discípulos. Palavra pesada, palavra que talvez hoje, se nós pregarmos ela da forma que Jesus estava falando ali, puramente, muitos também viram as costas e vão embora. E foi isso que aconteceu, Jesus pregando, Jesus falando duramente, corrigindo, exortando, chamando a atenção de uma forma enfática. A grande multidão, que gostava de ter o que, irmãos? Pão multiplicado. Vai ter pão hoje? Ai, mas Jesus está falando, não para, né? Até agora nada de pão. E Jesus está brigando ainda com a gente, está falando sério, falando duro. Acho que eu tenho umas roupas para estender, eu vou para lá. Vou indo lá. Tá? Se tiver alguma coisa interessante aí, você me avisa, eu volto. O outro, eu tenho, acho que uns boi para pôr comida, também vou indo. E eles não aguentaram ouvir uma palavra de correção. E foram saindo a multidão e foram indo. E quando ficou só os discípulos, Jesus falou para eles, e vocês, não querem ir também? Por isso, irmãos, estar com Jesus é ouvir tudo que Ele tem para nós. É querer todas as partes, não apenas aquela que nos abençoa, não apenas aquela que nos acolhe, não aquela que nos abraça, mas tudo que vem de Deus é bênção para nós. Amém? Tudo que vem de Deus, os seus mandamentos não são pesados. Não é algo tão difícil, não é algo tão absurdo, não é algo que exija tanto sacrifício que nós não possamos fazer. Amém? Exige? Sim, exige sacrifício. Exige renúncia? Sim, exige renúncia. Não existe evangelho sem transformação. Exige de nós uma postura, exige de nós uma escolha, exige de nós uma decisão. A partir de hoje, eu me decido a servir o Senhor Jesus. Eu abandono todos os ídolos. Preguei esses dias sobre tirar os ídolos do coração. Eu abandono os ídolos para servir a um único Deus. E vamos lembrar o que são ídolos, não é apenas religião. Mas ídolos é tudo aquilo que compete com o lugar de Deus. Amém? Se a minha fama tem competido com o lugar de Deus, então para mim é um ídolo ser famosa. Se os meus bens materiais têm tomado o lugar de Deus, então o meu ídolo são bens materiais. Tudo que eu coloco no lugar que era para Deus estar ocupando como primeiro, como superior na nossa vida, se torna uma idolatria. Então, servir a Jesus exige de nós uma decisão por abandonar os ídolos e servir a um único Deus. A partir de então, Ele é Rei, Ele é Senhor. Ele é o único. Ele é o primeiro. Aleluia. Amém? Os seus mandamentos não são pesados. Glória a Deus.
Irmãos, quando nós passarmos a entender que servir a Deus é a melhor coisa que pode acontecer, é a melhor libertação, é a melhor vida que podemos ter, nós vamos inclusive ganhar almas para Jesus. Nós vamos inclusive ganhar almas para Jesus. Porque muitas pessoas olham para nós e falam, não sei se eu quero ir para a sua igreja, lá não pode isso, lá não pode aquilo. Não sei não, Luiz, se eu quero ir lá na sua igreja. Esse negócio de crente, ficar lá todo dia na igreja, não pode mais se divertir, não pode beber, não pode fumar, não pode nada. Então, eu acho que a sua vida é muito chata e eu não quero ter uma vida chata igual a sua. É assim que eles pensam, irmãos. Mas se eu começo a olhar, os amiguinhos do Luiz, começam a olhar para o Luiz e ver que ele é satisfeito, que ele é feliz, que ele é produtivo, que ele está tendo sucesso naquilo que ele está fazendo, vão começar a olhar e falar, espera aí, acho que servir a Deus não é tão ruim assim não, o Luiz está tá bom demais, eu acho que eu quero ir lá conhecer esse teu Jesus, Luiz. Então, quando nós damos testemunhos de como é maravilhoso estar com Jesus, nós ganhamos almas para Jesus, aleluia. Quantas pessoas pensam que para ganhar alma, irmãos, é abrir uma Bíblia ali na esquina e ficar pregando alto? Pode ser? Pode, essa é uma das formas. Mas o nosso testemunho fala mais alto do que nossas palavras. O nosso exemplo fala mais alto do que nossas palavras. O diabo não tem medo do tanto que você conhece Bíblia. Ele não está nem aí. Ele tem certeza que ele conhece mais do que você. O diabo não está preocupado com tanto eloquente você é. Fala bem, ora bem, desenvolve bem. Ele não está nem um pouco preocupado, porque ele teve a ousadia de tentar o próprio Jesus. Imagina se ele não vai, né? Nós, comedor de arroz e feijão, se ele vai ter algum tipo de receio de vir para cima de nós. Ele não tem medo do quão eloquente nós somos, mas ele tem medo de quem obedece a palavra do Senhor. Aleluia. Ele tem medo de quem usa o nome de Jesus com autoridade, porque está debaixo de bênção. Porque antes de sair fazendo o que pensa, antes de sair fazendo o que deseja, antes de sair fazendo o que acha que é o melhor, obedece ao Senhor Jesus. Obedece os mandamentos do Senhor. Esse tem autoridade para orar e repreender o diabo, para orar e trazer o céu para a terra como bênçãos, e trazer o céu aberto, cheio de vitórias e de bênçãos sobre a sua vida. Aleluia! Versículo 4 diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todos nós queremos vencer. E vamos entender, irmãos, há algo que nós crentes, servos de Deus, salvos no Senhor, precisamos ter o discernimento correto. O desejo de Deus para nós é nos abençoar. Você pode dar uma glória a Deus? Creia nisso, isso é real. Porém, nós precisamos entender alguns pontos. Um deles é o seguinte: Deus quer que nós vençamos, amém? O mundo, e não vencer no mundo. Porque aí fora tem um monte de curso, tem um monte de técnica para você vencer. Para você vencer na terra, para você vencer no mundo, para você, né, superar seus limites, para você prosperar, para você ficar rico, para você vencer. Deus pode abençoar-te com todas essas bênçãos, mas o desejo de Deus é que você vença o mundo. Aleluia! O servo de Deus precisa vencer o mundo. O que significa o mundo? Na Bíblia, irmãos, a colocação
no Novo Testamento de o mundo, no Antigo Testamento era o Egito. O que significa isso? Tudo que nos leva para longe de Deus. Quem entendeu diz amém. Então, irmãos, não adianta você fazer algo, usar uma estratégia financeira e adquirir um valor X financeiro e ficar bem com a sua conta, se você não venceu o mundo. Um prazer do mundo te tira da presença de Deus. Você não venceu nada. Tem um monte de rico aí que amanhã, se morrer, vai para o inferno. Não adianta você usar de alguma estratégia, de algum recurso humano e vencer numa situação profissional. Deus quer te abençoar, entenda isso. Mas não adianta você simplesmente vencer uma situação no âmbito profissional, conseguir algum sucesso, se não vencer o mundo. E sorrateiramente o diabo tirar a fé do teu coração. Tem um monte de profissional bem sucedido, se fechar os olhos agora, vai para o inferno. Então, mais do que isso, crente não pode pensar que este é o topo, que isto é ser abençoado, que isso é o que Deus quer. Deus quer mais. Diga comigo, Deus tem muito mais para a minha vida, do que bens, do que sucesso, do que boas coisas. Isso é o básico. Deus quer te abençoar, ponto. Não precisa ficar discutindo com Deus. Será que Ele quer, ponto. Ele quer te abençoar. Mas você vai ser ricamente abençoado se abençoado você vencer o mundo. O mundo é tudo aquilo que vem para fazer você olhar para trás. Quem se lembra de alguém que olhou para trás? A esposa de Ló. A esposa de Ló. Deus falou, olha, está tudo corrupto, está tudo imoral, está tudo idólatra. Muito diferente de hoje, né? Não, está igualzinho, parece que é o jornal de hoje. Tudo corrupto, imoral, idólatra. Deus olhou e falou, vou destruir Sodoma e Gomorra. Esse povo não pende o coração para me servir, para olhar para a minha palavra. É um povo de dura cerviz, é um povo que não quer se render a converter-se. Vou destruir Sodoma e Gomorra. Pela intercessão de Abraão, Deus livra a família de Ló. Mas a ordem é uma só, vai e não olha para trás. Quando Deus te salva, Ele te dá essa ordem, não olhe para trás. Sai do mundo, meu irmão, e não olha para trás. Sai do Egito e não olha para trás. Abandona o que te leva para fora de Deus e não olha para trás. Mas a esposa de Ló olhou para trás. O que isso representa para nós? Será que Deus puniria alguém simplesmente por ter virado o pescoço? Não. Se Deus fez isso, é porque algo tinha um princípio a nos ensinar. Amém? Tudo que Deus faz, tudo que ficou relatado na Bíblia, irmãos, não é apenas uma coincidência, não é apenas um fato que ficou lá registrado. Tudo traz princípios para nós. Tudo tem a conotação de princípios. Sair de Sodoma e Gomorra e não olhar para nós, o que será, querido Daniel? Que isso significa para nós sair de um ambiente de idolatria, sair, ser libertado, não é nem sair, ser liberto, para não morrer com eles, porque este povo que não se volta ao Senhor Jesus já está condenado. Mas Jesus veio para nos libertar. Então Jesus nos tira, olha o princípio aí, nos tira de Sodoma e Gomorra, para não morrer com eles. Você pode dar um glória a Deus? Isso é libertação. Mas Jesus fala, olha, não olha para trás. Por quê? Para nós não olharmos com apego ao que ficou para trás.
mas as minhas amigas não vêm. Ah, mas era tão boa as festas. Ah, mas a gente se divertia. Olha, era pecado, mas a gente se divertia tanto. Aí, ó, fica olhando para trás. Infelizmente, irmãos, não importa quanto tempo você tem de crente, se ainda olha para trás, você ainda pode virar estátua de sal. Ainda há mas eu já me batizei, pastora, faz 15 anos. Olha para trás para você ver. Olha para trás. Começa a falar, ah, mas era tão bom isso, tão bom aqui. Ai, que saudade, não sei do que. Ah, não sei. Ah, vai olhando para trás. Ainda tem possibilidade de virarmos estátuas de sal. Porque o princípio é, Jesus te liberta, mas não olha para trás. Não olha para aquele ambiente com apego. Não olha para aquele ambiente com saudosismo. Não olha para aquele ambiente dizendo, ah, olha o que eu perdi. Você não perdeu nada, irmãos. Você ganhou nova vida em Cristo Jesus. Você ganhou vida eterna. Você ganhou plenitude de vida. Aleluia. Viver com Jesus é perder aos olhos humanos, mas é ganhar coisas de valor eterno. Aleluia. A terra destrói os tesouros desta terra, mas não aquilo que você constrói com o Senhor Jesus. A tua história com Deus, irmãos, nunca pode ser apagada. A tua história com Deus, irmãos, aleluia, aleluia, é o seu tesouro eterno. E esta é a vitória. Então quem que vence o mundo? O que é nascido de Deus. O que diz? Senhor, então eu quero essa nova vida. Ah, é para sair de Sodoma e Gomorra? Tá, eu vou viver que jeito agora? Vou viver uma nova vida em Cristo Jesus. Vou viver um novo amanhecer. Vou viver agora conduzido pelo meu Senhor. Aquilo que vem de Deus é que me dá prazer. Eu quero estar nos teus átrios, Senhor. Mais vale um dia na tua casa do que qualquer outro lugar, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Aleluia. Mais vale um dia na tua presença, Jesus. A tua presença, ela tem tudo que eu preciso. Quando nós começamos a entender isso e nos satisfazer nisso, não tente completar a satisfação do teu coração com nada fora de Jesus. Eu vou servir a Jesus, mas também vou tomar uma cervejinha. Porque também, né? Né, Nath? Ah. Né? Ah, que isso? A pastora quer. Ei, a pastora é cheia de conversa. Eu vou, mas vou completar com uma baladinha no fim de semana, porque também, né? Não tente completar, porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com... Se você achar que tem que suplementar, que tem que completar a sua satisfação emocional e espiritual, porque uma coisa alimenta a outra, com alguma coisa fora de Jesus, sabe o que vai acontecer? Um abismo puxa o outro e você vai ter que se entregar aos lamaçal do pecado de uma vez, porque Jesus vai tirar a glória. Ele não divide a glória. Você vai me dividir com a bebida, a glória do Senhor está fora. Você vai me dividir com mulheres, a glória do Senhor está fora. Você vai me dividir com prazeres, a glória do Senhor está fora. Você vai me dividir com baladas, a glória do Senhor está fora. Então, se eu vou dividir e eu perco a glória, eu vou querer mais. Ah, era só uma cervejinha no churrasco, mas agora eu já acho que eu vou tomar no meio da semana também, que estou precisando. Ah, não, agora também acho que eu vou fumar porque não está dando. Não, agora também acho que eu vou para uma festa porque vai ser legal, vai ter uns caras lá, vai ter... Aí começa mais e mais e mais. Por quê? Porque não tem a glória de Deus. Porque não encontrou satisfação plena em Cristo, foi complementar, perdeu Cristo.
Então, quando a gente entende que eu tenho tudo com Jesus, você pode dizer: Jesus, eu tenho tudo contigo. Eu tenho tudo com Jesus. Eu tenho tudo com Jesus. Oh, aleluia. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Não sei mais o resto. Que comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Oh, aleluia. Ainda que algo represente perda para mim, eu perco, mas eu fico com Cristo, porque Ele tem tudo que eu preciso. Ele tem. E aí você anda assim, ó, de cabeça erguida, peito estufado. Eu tenho tudo em Jesus. E irmãos, esta certeza te faz acordar bem, te faz ir atrás dos seus objetivos, te faz vencer seus limites. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Enche teu coração com esta fé e você vai ver você rompendo limites, as pessoas olhando e falando: o quê? O fulano é cheio de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da unção de Deus, aleluia! Vai chegar aonde outros não chegam, porque estão com o olhar nas coisas que conquistam, e nós estamos com o olhar em Cristo, e Deus vai acrescentando as conquistas, aleluia! E a gente acorda, levanta a cabeça e vai. Nessa viagem eu tive um contratempo com o meu celular. Outra hora eu conto. Vai demorar um pouquinho para explicar a história. Outro dia eu conto. Mas eu cheguei em casa e aí contando. E aí eu não me lembro quem perguntou assim: e a pastora chorou? Falei: não chorei e não vou chorar por isso. Deus é poderoso. Amém? Deus é poderoso. Deus deu a bênção, deu livramento, Deus abriu porta, Deus fez. Ponto. Vou chorar para quê? Deus fez. E eu glorifico a Deus. Obrigado, Senhor. Tinha algum propósito? Não sei. Talvez um dia eu entenda. Mas se não tinha, eu glorifico a Deus. Obrigado, Senhor. Deus fez. Está tudo certinho. Está tudo resolvido. Não é? Eu ainda voltei de viagem. Estava falando para a Lígia agora. Eu voltei de viagem falando: segunda, talvez até terça, vai ser um perrengue de ir atrás de tantas coisas para resolver esse contratempo que eu tive. Vou ficar segunda, terça, tendo que me desprender. Irmãos, hoje é domingo, está tudo resolvido. Nunca vi isso acontecer. Hoje é domingo. Coisa de banco, está tudo resolvido. Aleluia. Vou chorar para quê, irmãos? Vou chorar para quê? Eu tenho um Deus. A minha confiança está nele. Amém? A minha confiança está no Senhor. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você vai vencer o mundo. Amém? Vencendo o mundo, você vai vencer no mundo. Eu declaro isso na tua vida. Declara isso para o teu irmão. Fala: você vai vencer o mundo. Vencendo o mundo, você vai vencer no mundo. Aleluia. O servo de Deus, ele vence o mundo. Com a bênção de vencer o mundo, é o que me afasta de Deus, é o que me leva para longe de Deus, é o que me faz competir com as idolatrias, colocar as idolatrias competindo com Deus no meu coração. Eu vencendo isso, irmãos, eu venço no mundo. Eu venço no mundo. Glória a Deus. Mas se for ao contrário,
Se eu ficar falando, ai, não vai dar para servir a Deus agora, porque eu tenho que, fazer isso. Não dá agora para servir a Deus, porque eu tenho que fazer isso, isso, isso. E deixar o mundo te vencer. Lembra da parábola da semente? A palavra, como a semente, caiu à beira do caminho. A outra, no meio dos espinhos. A outra, entre pedregais. Tá certo? Tá, nem vou repetir. Caiu no meio das pedras. Pronto. O que significa isso? Jesus explicou. Cada um. A palavra que caiu no meio do caminho é aquela que ouve, mas não tem força em si mesma para se firmar. Aquela que caiu entre pedras é aquela, a que caiu no meio do caminho é aquela que vem as aves dos céus e roubam. A que caiu entre espinhos são as que vêm as aflições do mundo. E a que caiu entre pedras é aquela que também não conseguiu florescer. Elas tentaram vencer no mundo, mas não conseguiram vencer o mundo. Se nós buscarmos vencer, irmãos, com o Senhor, nós vamos vencer as pedras, nós vamos vencer os espinhos, nós vamos vencer o tempo árido da beira do caminho, em nome de Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, se você tiver o conhecimento correto do que é vencer em Cristo Jesus. Amém? Você vai ser bem sucedido, porque Deus quer. Os homens da Bíblia do Antigo Testamento, irmãos, todos os que Deus chamou, fez deles homens bem-sucedidos. Então, tira do teu coração essa coisa que foi pregada, principalmente aqui no Brasil, por anos, que é ser pobre, que agrada a Deus, que é não ter 2 sapatos, é isso que agrada a Deus. Isso é a pregação de um povo que por muito tempo pregou no Brasil, e pregou errado, porque na Bíblia, todos os que Deus chamou, Ele deu condições financeiras muito. Abraão foi riquíssimo, Jó foi o homem mais rico do Oriente, José foi governador do Egito, Daniel foi colocado como príncipe. Será, irmãos, que é só quem não tem 2 sapatos que agrada a Deus? Está errado essa pregação, tá não? Mas precisamos vencer o mundo, para depois vencer no mundo. Amém? Para quando o Senhor nos levar, as nossas riquezas não roubem nossa salvação. Os nossos prazeres não roubem nossa salvação. Amém? Aquilo que satisfaz nossa alma não roube a nossa salvação. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Vamos falar com Deus. Em nome de Jesus, eu creio que Deus tem muito a te dar. Aleluia. Deus tem bênçãos sem medidas. Glória a Deus. Deus tem bênçãos que você nem conseguiu pensar ainda. Deus tem bênçãos para você que você ainda nem teve a ousadia de sonhar. Aleluia. Deus tem coisas preparadas para nós, porque Ele nos ama. Glória a Deus. E bênçãos, irmãos, é o amor de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. E nós vamos dizer a Ele que os seus mandamentos não são pesados. E que esta é a nossa vitória, vencer o mundo. Vencer o que nos separa de Deus. Resistir às armadilhas de Satanás. Resistir às tentações do diabo, resistir à frieza espiritual. Quantos têm sido atacados por frieza espiritual? Eu não tenho tido forças de buscar, eu não tenho tido forças de orar, eu não tenho tido forças de ir à igreja. E o diabo colocando coisas na mente, no coração, nos sentimentos. A culpa é da pastora, a culpa é da diaconisa fulana, a culpa é do louvor, a culpa é do diácono fulano, a culpa é daqueles irmãos que sentam no meu banco e não me cumprimentaram,
repreende que tudo isso é cilada de Satanás. Frieza espiritual é tentação do diabo. Olhe para quem é o teu inimigo de verdade e diga: sai da minha vida, porque eu vou vencer o mundo pela fé em Cristo Jesus. Eu vou vencer a frieza espiritual com a fé no meu coração. Eu vou vencer a frieza espiritual participando da comunhão do corpo. Eu vou vencer os ataques de Satanás me apegando à palavra do Senhor. Eu vou vencer os ataques espirituais dobrando os meus joelhos no culto de oração. Eu vou vencer as afrontas do diabo, orando e intercedendo pela igreja, orando e intercedendo pela casa que me acolheu para servir a Deus. Em nome de Jesus, nós ordenamos agora, nós nos posicionamos espiritualmente para vencer o mundo, para vencer os ataques de Satanás, para vencer as afrontas do diabo, para vencer as maldições de Satanás. Vem libertar o teu povo, Senhor. Vem libertar corações. Vem libertar, ó Deus, de sentimentos enganosos. Vem libertar de sentimentos errados. Vem nos libertar daquilo que compete contigo, daquilo que toma o teu lugar no nosso coração. Vem nos libertar, Senhor. Pai, aquece a nossa fé, aumenta a nossa fé, fortalece-nos em Ti. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a fé no Filho de Deus, a fé na Tua palavra, a fé no Teu amor, a fé nos Teus cuidados. E abaixo de Elecanda Lebalabás. Adore ao Senhor, fale com Deus nesta hora. Vem, Espírito do Senhor. Vem, Jesus. Vem, Senhor. Estamos aqui, Jesus. Necessitamos de Ti, Jesus. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. Jesus te achou. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. Você foi liberto. As algemas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez eu coloquei os teus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei Os meus olhos, os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. À medida que Te conheço mais, eu me apaixono mais, Jesus. tudo perde o seu valor.
para Jesus. Cada dia mais satisfeito em ti. Quanto mais, à medida que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Tudo perde o seu valor. Barabaço, me lava canta, barabaço. Tem esse momento com Deus. Tem esse momento com o Senhor. Fala para Jesus agora. O diabo tem investido. O diabo tem investido para roubar essa intimidade que temos com o Senhor. O diabo acorda disposto a colocar algo no teu coração para competir com o lugar de Deus. Mas nós vamos aprendendo com o Espírito Santo. Sozinhos não podemos. Mas o Espírito Santo é o teu ajudador. O teu Espírito Santo é fiel companheiro. É Ele que está te ajudando a vencer o mundo. Vencer o que nos afasta de Deus. Nossas preocupações. Mas quem vai conquistar isso para mim? Minhas expectativas. Tantas coisas vêm competir com o lugar de Deus no nosso coração. Mas nós vamos aprendendo a estar satisfeitos no Senhor. A estar satisfeito no Senhor. Cheios de Deus, nós vamos conquistar mais. Cheios do Senhor, nós vamos chegar em lugares que só Ele vai nos levar. Cheios do Senhor, a pedra da sua funda vai acertar locais estratégicos para derrotar gigantes. Em nome de Jesus. Faça essa declaração de amor. Eu estou aprendendo a estar. Fala para Jesus. Cada dia mais satisfeito em ti. À medida que te conheço mais. Tudo perde. Tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia satisfeito em ti. Tu és tudo, Jesus. À medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Uma vez coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Senhor, que unção poderosa, que unção gloriosa.
Senhor. e nada mais. De quem me recearei? Eu tenho o Senhor. E nada mais. Eu tenho a Ti, Jesus. Nada além de Ti. Só quero a Ti. E nada mais. E nada mais. Nada além de Ti. Oh, aleluia. Glória a Deus, aplauda o nome do Nada Senhor. além. A Ti, Senhor. Tu és tudo que eu tenho, Jesus. Tu és o nosso tesouro, Senhor, a nossa riqueza, a nossa glória, a nossa sorte. Aleluia. Aleluia.